Como foi a morte de Jeffrey Dahmer, serial killer que inspirou série? Entenda a série Dahmer. Um canibal americano tem despertado a curiosidade do público sobre o assassino Jeffrey Dahmer, inspiração para a trama. Entre 1978 e 1991, o serial killer matou 17 homens e garotos, geralmente atraídos à sua casa e depois dopados, antes de serem mortos e terem seus corpos desmembrados. Em 15 de fevereiro de 1992, Dahmer foi condenado a 15 sentenças de prisão perpétua por homicídio em primeiro grau em Wisconsin. Meses depois, seria condenado outra vez à prisão perpétua pelo crime cometido em Ohio, cumprindo pena no Instituto Correcional de Columbia, uma penitenciária de segurança máxima em Portage, Wisconsin. Dahmer passou seu primeiro ano em uma solitária, pelo risco de ser morto pelos outros presos. Em 1993, Dahmer vai para uma ala menos segura do presídio, sendo integrado a um turno de 2 horas de trabalho por dia, lavando os banheiros compartilhados. Após uma tentativa fracassada de outro detento de cortar sua garganta em julho de 1994. Em novembro do mesmo ano, Dahmer é mandado para limpar os chuveiros da academia da prisão com outros 2 presos, Jesse Anderson e Christopher Scarver, que ataca os companheiros com uma barra de metal. Dahmer foi levado para o hospital da prisão, mas morreu 1 hora depois por conta dos ferimentos. Anderson também morreu dias depois. Ao voltar para sua cela, Scarver teria dito a um guarda que Deus o mandou matar Anderson e Dahmer. Entre as questões mais comuns em relação ao assassino, estão a identidade de suas vítimas e de que forma ele morreu na prisão, em 1994. Dahmer nasceu em 1960 em Milwaukee, Wisconsin, e mudou-se ainda criança para Bath, Ohio. Na adolescência costumava fazer experimentos com animais mortos usando alvejante e outros produtos químicos nos ossos, para conservá-los. Os animais dissecados deram lugar aos corpos humanos anos depois, quando Dahmer usava a experiência adquirida para eliminar restos mortais ou retirar a carne dos crânios que guardava. Dahmer cometeu seu primeiro assassinato em 1978, quando já morava sozinho, ainda em Ohio. A vítima foi Steven Hicks, de 18 anos, que aceitou ir à casa de Dahmer para beber, onde foi atingido por um haltere de 5 kg. Enquanto a vítima estava inconsciente, ele o estrangulou com a barra do haltere. Depois ele dissecou o corpo no porão, dissolvendo a carne em ácido e destruindo os ossos com uma marreta. O segundo assassinato foi cometido em 1987, quando Dahmer mudou-se novamente para Milwaukee, onde viveu na casa da avó. Em novembro daquele ano, Dahmer levou Steven Tuomi, de 25 anos, para o Hotel Ambassador, onde havia alugado um quarto. Segundo o serial killer, a intenção seria de drogá-lo e estuprá-lo sem matá-lo. Contudo, Dahmer encontrou o corpo de Tuomi na manhã seguinte, cheio de contusões. Dahmer colocou o corpo numa mala grande e o levou para a casa da avó, onde foi desmembrado. O crânio foi mantido por um tempo após ser fervido em detergente industrial e alvejante. A partir de então, os assassinatos de Dahmer seguiram padrões semelhantes, com jovens atraídos em bares gays ou locais de prostituição, que eram levados à sua casa sedados, e depois do sexo, estrangulados, antes de terem seus corpos desmembrados. 2 meses depois de Tuomi, a vítima foi James Dockstator, de 14 anos, cujo crânio também foi mantido pelo assassino. Em março de 1988, Dahmer matou Richard Guerreiro, de 22 anos, após drogá-lo, o estrangulando com uma tira de couro. 1 ano depois, Dahmer fez sua 5ª vítima, Anthony Sears, de 24 anos, estrangulado no porão da avó, onde teve o corpo esfolado numa banheira. Sua cabeça e seus genitais foram preservados em acetona. Em 1990, Dahmer mudou-se para um apartamento próprio, numa área de Milwaukee notória pelos altos índices de criminalidade. Lá ele matou Raymond Smith, um michê de 32 anos, estrangulando-o. O assassino fez várias fotos do corpo de Smith com uma câmera Polaroid no banheiro. Lá também matou Edward Smith, de 27 anos, em junho, e 3 meses mais tarde, Ernest Miller, de 22 anos. Como não tinha tantos soníferos para deixar Miller inconsciente, Dahmer o assassinou cortando sua carótida com uma faca. Seu coração, os bíceps e partes da perna foram guardadas em sacos plásticos na geladeira para consumo posterior. A 8ª vítima foi David Thomas, de 22 anos, com quem Dahmer se encontrou num shopping local, antes de atraí-lo ao apartamento.
Em fevereiro de 1991, Dahmer levou Kurt Straug, de 17 anos, para o apartamento, onde o sedou, o estrangulou e o desmembrou. 2 meses depois foi a vez de Hall Lindsey, de 19 anos, que teve ácido clorídrico injetado no cérebro numa tentativa frustrada de mantê-lo em estado de semiconsciência. Em março, Tony Hughes, de 31 anos, foi morto e seu corpo permaneceu no quarto. 3 dias depois, o adolescente lausiano Conner Axintazonfone, de 14 anos, foi levado ao apartamento e também teve ácido clorídrico injetado no seu lobo frontal. Dahmer então saiu para comprar bebidas e, ao voltar, encontrou Syntazonfone em estado de confusão mental conversando com 3 mulheres que chamaram a polícia. Os policiais foram convencidos por Dahmer que tudo não passava de uma briga de namorados e, após uma rápida averiguação, em que não encontraram o corpo de Hughes nem os demais restos de cadáveres, foram embora e deixaram o adolescente para ser morto pelo serial killer. Em junho, Dahmer conhece Matt Turner, de 20 anos, em Chicago e o convence a voltar com ele em Milwaukee, onde foi morto. Uma semana depois, Jeremiah Wemberger, de 23 anos, foi levado ao apartamento e teve água fervente injetada no cérebro, que o colocou em coma e o levou à morte. Em julho, Dahmer mata Oliver Lacy estrangulado e depois faz sexo com o cadáver antes de desmembrá-lo. 4 dias depois, leva Joseph Bradeoft, de 25 anos, para seu apartamento. Sua última vítima, Bradeoft, foi morto e mantido na cama de Dahmer, com um lençol por cima, por 2 dias, onde começou a entrar em decomposição. Prisão e morte. Em 22 de julho de 1991, Dahmer levou Tracy Edwards, de 32 anos, a seu apartamento, onde é algemado por um dos pulsos. O homem então consegue distrair Dahmer e acertá-lo com um soco, antes de fugir e encontrar 2 policiais. No apartamento foram encontrados 7 crânios, 4 cabeças decepadas, 2 corações humanos, um torso no freezer e um saco cheio de órgãos e carne humana. 2 pênis cortados e preservados e um escalpo mumificado, além de 3 torsos sendo dissolvidos em um tambor de 200 litros de ácido. Também entraram no registro dos legistas que investigaram o caso. Não se esqueça de compartilhar e curtir para mais notícias.